Olá, querido líder, querido casal, querido pastor, seja bem-vindo ao canal Aécio e Silvia. Como muitos já sabem, o propósito dessa série, os 6 critérios que todo líder de ministério, de casal ou de famílias deve ter, é ajudar você a conquistar um ministério super relevante, obter melhores resultados, desde a seleção dos líderes até também ao planejamento e à organização do teu ministério. Nesse vídeo, eu vou estar compartilhando com você o segundo critério que todo líder de casal e família deve ter, sabe? No primeiro vídeo, nós falamos sobre unção. E agora, o segundo critério é saber o nível da sua unção. E como sempre, eu quero começar deixando uma dica. Querido pastor, querido líder, faça uma lista com as pessoas que você vislumbra na sua igreja que possa entrar nessa lista de possíveis líderes para o ministério. É interessante, mesmo que você já tenha um líder atuando, você precisa ter perto desse líder auxiliares, pessoas que possam estar assumindo no futuro. Nós temos situações de igrejas com ministérios super relevantes, mas, de repente, o líder de ministério, ele teve que ser transferido por conta do seu trabalho. Outros que tiveram problemas de saúde e misericórdia, isso não vai acontecer com seus líderes, mas às vezes o casal engravidou e aí ele precisa se afastar, precisa ter um tempo distante e de repente o ministério que estava fluindo muito, ele precisa parar. Então, faça uma lista. E nessa lista, você tem que entender algumas coisas muito importantes, alguns critérios. Evite entregar cargos de grande responsabilidade na sua igreja, na sua comunidade, para quem você ainda não sabe o nível, a abrangência da unção desse casal. Sabe? Não coloque nessa lista para liderar pessoas que só podem colaborar. Pessoas que ainda não podem assumir essa grande responsabilidade. Você precisa olhar, quando estiver fazendo essa lista, no que esse casal é bom, no que Deus pode usar ou já está usando esse casal, no que eles têm vocação. E você precisa entender isso, porque o nível de unção que nós vamos estar falando nesse vídeo precisa ser levado em consideração duas coisas. No que esse líder é bom? Ele é bom para liderar? Ele é bom para ministrar ou ele é bom nas duas coisas? Para separar e explicar melhor esses níveis de unção diferentes que um líder pode ter, nós separamos dentro do ministério de casais ou de famílias em dois tipos de líderes existentes. O primeiro é o líder operacional e o segundo é o líder púlpito operacional. Talvez você esteja ouvindo esses nomes pela primeira vez, mas calma, porque eu vou te explicar cada um deles. O primeiro, o líder operacional, é aquele líder que planeja, ele mobiliza, ele executa, ele faz a coisa acontecer. O líder operacional, ele é aquele que pode organizar com qualquer coisa, com muita maestria, com muita excelência. Mas na hora de ministrar, na hora de pregar algo, na hora de se expressar, na hora de falar em público, aí a coisa não anda com a mesma excelência. Aí esse líder, ele acaba ficando a desejar. Não por incapacidade, não, mas por chamado, por nível da unção. O líder, ele pode ter dentro do ministério uma unção só organizacional realmente, tá? E você que está assistindo, que você já é líder, eu quero te fazer uma pergunta. No que você é bom? Foque naquilo que você é bom. E no que você não é bom, deixa para outro. Entrega, abre a porta, dar oportunidade para outros fazerem e te auxiliarem. Existem muitos ministérios que têm um líder e de repente Deus manda alguém com muita graça, com muito dom para fazer algo, para auxiliar.
mas aquele líder, ele começa a se sentir enciumado, ele começa a se sentir comprometido, ele começa a se sentir ameaçado. E muitas vezes, aquela pessoa que está ali com um dom, com uma graça a mais em alguma área que esse líder não tem, ele está ali para ajudar, ele está ali para somar. Então fique atento nisso, pergunte, pesquise ao seu líder: eu estou fazendo isso bem? Isso aqui está adequado? Fale com sua esposa, fale com seu marido, pergunte a outros também, que você vai conseguir entender no que você pode focar e potencializar e aquilo que você precisa abrir e deixar para outros, tá? A outra coisa é que você precisa entender que ser um líder de ministério não quer dizer que você precisa saber pregar. Não quer dizer que você precisa saber ministrar como grandes homens que estão aí ministrando há tempos. Não. Não se sinta menor, não se sinta reduzido por isso. E nem você, pastor, se sinta preocupado. Se você tem um líder que flui muito bem no operacional da sua igreja, não fique triste. Se você quer fazer esse ministério expandir tendo um bom líder operacional, basta você colocar junto desse líder, basta você chamar para perto dele um outro tipo de líder, gerador de conteúdo, aquele líder que consegue preparar estudos, que consegue preparar palavras, mensagens, palestras maravilhosas, aquele que consegue ministrar. Pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um outro irmão que tem esse dom de se comunicar, pode ser qualquer outro. Com certeza, juntando esses outros potenciais, com um líder com a unção operacional, com certeza o ministério vai fluir com muita graça. Agora eu vou explicar para vocês melhor sobre o líder púlpito operacional. Esse líder, ele é aquele que lidera planejando, executando, organizando, mas também ele gera e ele transmite o conteúdo necessário para o ministério. Para esse líder que tem uma graça também de preparar conteúdos maravilhosos, palavras tão edificantes e saber transmitir isso com tanta graça, lógico, é ideal ter uma boa oratória, é ideal saber falar bem em público, ter uma boa postura e estar sempre antenado sobre o que está acontecendo no mundo, sobre aquilo que tem buscado atingir as famílias e atingir os casais. Algo muito interessante também para esses líderes púlpito operacionais é algo que nós temos visto, mas que precisa muito da sua atenção. São erros que têm acontecido, são erros muito comuns para alguém que tem esse grande chamado púlpito operacional. Existe um erro que é ele ser centralizador. Sabe, o líder púlpito operacional, existe uma facilidade muito grande dele achar que é o único que deve pregar em tudo, que é o único que deve fazer as mensagens, que é o único que deve concentrar todas as coisas. Outro erro muito específico, característico dos líderes púlpito operacionais é ele achar que tem um chamado fora da igreja. Achar que por estar se movendo muito bem, pelo ministério estar fluindo com tanta graça na comunidade, na igreja local, ele achar que aquele chamado porque recebeu um convite, porque recebeu uma solicitação de ajuda ou de participação em uma outra igreja ou em um outro núcleo, ele achar que aquilo ali é uma expansão do seu ministério. Isso acontece com muitos líderes, mas isso é um outro chamado. Fora a igreja, algo mais abrangente precisa de uma bagagem maior, precisa-se de uma maturidade maior. E nós estamos compartilhando isso porque nós temos visto tantos líderes poderosos e abençoados que acharam que o seu chamado também poderia ser expandido, também poderia ser fora a igreja e acabaram se frustrando, acabaram não sendo bem-sucedidos e acabaram também por essa falha, por essa falta de intimidade e direção do Espírito Santo, perdendo também o seu espaço na igreja local. Então fique muito bem atento. Você que é um líder
que lidera o ministério e você é um púlpito operacional, você tem uma graça também muito especial, mas você precisa vigiar, você precisa estar atento, algo que é diferente do líder só operacional. Ele é mais prudente, como ele não prega, como ele não ministra, como ele não prepara estudos, como ele não transmite isso, não há probabilidade dele correr esses riscos. Mas você, púlpito operacional, e você operacional, vocês têm a mesma graça, vocês têm a mesma unção, estando no centro da vontade de Deus para a sua vida, e não trocar, e não achar que deve dar um passo além daquilo que Deus estabeleceu para você. Por quê? Porque o nível da unção, ela define a tua direção. Você tem que entender no que você é forte, sabe? Para que vocação você realmente foi chamado? Você, Aécio, eu tenho essa direção, eu me vejo como um púlpito operacional, mas onde? Aécio, eu só me vejo como um operacional, mas onde? Com casais? Com famílias? Então a ideia desses vídeos é poder te ajudar nisso. Por quê? Porque ministério de famílias e ministério de casais parecem iguais, mas são bem diferentes. Os ministérios são diferentes e você precisa saber as diferenças de cada um, e eu quero compartilhar com você essas diferenças agora. Existem igrejas que nomeiam ministério, outras nomeiam departamento, rede, núcleo, mas vamos mostrar que é tudo a mesma coisa. O que se define é se é de casais ou se é de famílias, tá? O Ministério de Casais, ele tem como principal objetivo focar na edificação e no fortalecimento de maridos e de esposas, focar na construção, no fortalecimento da sua vida a dois, promovendo ações, promovendo eventos, promovendo estudos para alinhar a vida um do outro, a vida marido e esposa. E aí, ele, com esse alinhamento, com essa graça que o seu trabalho leva para a vida de casais, num ministério específico de casais, ele acaba beneficiando os filhos, beneficiando a sua família, mas de uma forma indireta, tá? De uma forma indireta. Você abençoa os casais e os casais abençoam seus filhos e família. Já o Ministério de Famílias tem a sua diferença. O Ministério de Famílias, ele concentra na edificação de todos os que compõem uma família, tá? Ele promove ações individuais. O Ministério de Famílias, ele promove assuntos e ações específicas para solteiros, assuntos específicos para os noivos, para os casais, para pais e filhos, para adultos solteiros, para idosos, etc. O Ministério de Família, ele é um ministério bem maior. O Ministério de Casais, ele é apenas uma parte do Ministério de Famílias. O Ministério de Famílias é um todo, ele é algo muito abrangente. E esse líder, ele precisa ter um pouquinho de cada experiência, ele precisa ter vivências bem diferentes, uma bagagem bem maior do que um líder específico para casais, tá? Então, essa é a diferença do Ministério de Casais, do Ministério de Família, de uma forma bem rápida e bem resumida para esse vídeo. Então, queridos, esse foi o nosso segundo critério que todo líder de ministério de família e de casais precisa ter. E eu creio que esse vídeo já fez você perceber a importância da unção, que foi o assunto do nosso primeiro vídeo, e também a importância do nível dessa unção. Você tem um chamado e agora você consegue saber qual é a abrangência, qual é a forma de atuação dessa unção na sua vida. A unção, ela foi fundamental na minha caminhada, na nossa caminhada como casal, e tem sido também em tudo que nós fizemos, em tudo que nós fazemos hoje e por onde nós passamos. A unção tem sido indispensável e nós queremos que também você entenda a importância da unção e do nível da unção
na sua vida e no seu ministério. É isso aí, gente. Esse foi o nosso segundo vídeo. Fica ligado nos nossos próximos 4 critérios. Nos acompanha, nós estaremos lançando vídeos complementares, lives nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Aécio e Silvia. Se quer nos conhecer mais, vai também no nosso site, aecioesilvia.com. Tá? Esse é o nosso canal oficial, então curte se você gostou, assina, deixa o teu comentário, marca as notificações para que você possa ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo, compartilha com todos os líderes e amigos que você conhece e vamos juntos levar mais igrejas e mais líderes a terem um ministério de casais e de famílias ainda mais relevantes na sua igreja, na sua cidade e em todo o Brasil. Um grande abraço do Aécio e da Silvia, sucesso e paz para você.